E aí, pessoal, no vídeo de hoje vamos continuar falando sobre o tema Devo aprender a programar? E nesse vídeo eu vou dar algumas dicas para vocês por onde começar. Bom, a primeira dica então é que vocês aprendam lógica de programação e algoritmos. A minha sugestão é que antes de começar a desenvolver em alguma linguagem, vocês estudem um pouco dos paradigmas de programação, um pouco das instruções, pseudocódigos, o que é uma variável, operadores aritméticos, tá? Estrutura, tomada de decisão, estruturas de repetição, né? Entendam bem como que funciona, né, a lógica da programação, né? Depois que vocês aprenderem lógica, vocês aprenderem algoritmo, que vocês entenderem bem os conceitos, vocês vão perceber que a linguagem é só, entre aspas, um detalhe, né? Porque todas as linguagens vocês vão aplicar esses conhecimentos de lógica, de programação e algoritmos, né? O que vai alterar de uma linguagem para outra são algumas coisas como sintaxe, né? Uma função ou outra que uma linguagem implementa, uma ferramenta ou outra que é um pouco diferente, né? Mas basicamente a lógica não vai alterar, né? A lógica vocês já vão possuir e só vão então ver como que vão utilizar essa lógica, como que vocês vão aplicar essa lógica em uma determinada linguagem aí de programação, tá? Uma outra dica é quando vocês estiverem estudando lógica de programação, estudem também estruturas de dados, tá? É bastante importante também saber os conceitos e saber os tipos de estruturas de dados, né? Saber o que é, por exemplo, um array, saber o que é uma lista encadeada, uma lista duplamente encadeada, como que funcionam as filas, como que funcionam as pilhas, né? Então, tudo isso é bastante importante, todos esses conceitos são importantes para que vocês entendam como que funciona aí a programação, né? Então, antes de sair desenvolvendo, né, o importante é aprender os conceitos, é aprender a base. Depois que vocês aprendem bem a base, entendem bem de lógica, de estrutura de dados, vocês vão perceber que a vida de vocês vai ser muito mais fácil, vai ser muito mais simples nessa carreira aí, né, de desenvolvedor, ou até que você não vire um desenvolvedor em si, mas você vai conseguir aplicar isso aí no seu dia a dia, seja você geógrafo, seja você oceanógrafo, né? Você vai conseguir aplicar isso muito melhor, vai bater menos a cabeça para poder resolver os problemas, para poder automatizar alguma situação, né? Algum processo que você faz repetidamente, né? Você vai ter aí um conhecimento mais sólido e vai facilitar a sua vida. Depois que você já tiver estudado lógica, algoritmo, estrutura de dados, sugiro então que você escolha uma linguagem para trabalhar, né? Falando especificamente da área de GIS, né? Eu já falei um pouco sobre isso num outro vídeo que eu vou deixar aqui na descrição, que é da série Como Desenvolver Seu WebGIS, tá? Mas eu vou só pincelar por cima alguma coisa aqui. Eu sugiro aí, para quem está trabalhando com geotecnologia, né, geoprocessamento, que você opte por 3 linguagens, tá? Eu vou falar aqui. Em primeiro, eu sugiro o Python, né? O Python é uma linguagem aí que tem crescido muito nos últimos anos.
tanto no uso com GIS, como com Data Science, com Machine Learning. Então, é uma linguagem aí bastante promissora. Depois do Python, eu falaria da linguagem R. Ela também tem crescido bastante, né? Para trabalhar com Python, fazer cálculos matemáticos. É uma linguagem também bastante interessante, tá? E, por último aí, eu recomendaria o Java, né? O Java é uma linguagem aí bem madura, né? Já tem 25 anos aí no mercado, tem bastante funcionalidade também para GIS, né? Tem uma biblioteca que é de código aberto, que é a GeoTools, tem a JTS, tem algumas bibliotecas aí que vão ajudar no desenvolvimento aí baseado em GIS, tá? Então, eu sugiro que vocês olhem para essas 3 linguagens e minha sugestão, né, é que optem pelo Python, mas qualquer uma dessas 3 linguagens aí vai ser uma boa escolha. E por último, tá, depois que vocês estiverem já com conhecimento pelo menos básico, né, de programação, programando em alguma linguagem, eu sugiro que vocês aprendam banco de dados, né? E vou sugerir aqui o banco de dados, que é o Postgre, tá? Porém, assim como para aprender a programar, eu também sugiro que quando vocês forem aprender banco de dados, também estudem a parte teórica de banco de dados, né? Que é uma consulta, né? Como que o banco funciona para fazer os relacionamentos, formas normais, várias coisas aí para estruturar um banco de dados que vai ajudar muito vocês aí na vida, né? Então, sugiro que estudem um pouco sobre Postgre e, em seguida, o PostGIS, né? Que é aí o suporte espacial do Postgre. Por que que eu estou, por exemplo, indicando o Postgre, não estou indicando o MySQL, né, que também é um banco que vocês podem utilizar aí, que não tem custo, né, MariaDB, né? Então, porque o Postgre, né, a parte espacial dele é bem mais completa, por exemplo, que do MySQL. O MySQL a gente consegue também trabalhar com dados geográficos, tá? Mas ele não é tão parrudo e ele não tem tantas funções como o PostGIS. E o PostGIS ele está em constante evolução, sempre adicionando novas funções, tá? Então, por isso que eu sugiro o Postgre com o PostGIS. Bom, pessoal, acho que é isso aí, né? Para começar a programar, acredito que se vocês seguirem aí esses passos, vocês com certeza vão ser bons programadores, né? Vão aprender a teoria, depois vão aliar ela à prática e a questão da linguagem mesmo vai ser só um detalhe. Até depois, se quiser migrar de uma linguagem para outra ou aprender mais de uma linguagem, né? Vai ser tranquilo. Vocês vão ver que o que vai mudar basicamente aí de uma linguagem para outra vai ser mesmo a sintaxe. Bom, aproveito então para dizer para vocês que quem ficou interessado, né, na GeoCursos, a gente tem curso de Python para GIS, a gente tem curso de banco de dados, Postgre, a gente tem curso de PostGIS. Então, se você ficou interessado, entre aí no nosso site, geocursos.com.br ou em uma das nossas redes sociais. Bom, agradeço a todos por estarem acompanhando até o fim e até o próximo vídeo.